É treta, é babado, é polêmica. E é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem teve Sincerão, né? Mas teve babado e rendeu muito também. Por quê? Antes a edição exibiu o Luigi usando o termo macaca, mas não exibiu o Macharedo usando o termo lá da xereca, tá? Bom, um pouco antes de começar o ao vivo, o Rodriguinho tava chorando. Pois é, ele disse que odeia ficar nervoso, que odeia chorar, que é uma hora dessas que ele nem queria estar ali ouvindo bobagem, vendo gente que nunca viu na vida virar a cara pra ele porque ele tá jogando. E ele disse assim, ó, peraí, não tratei ninguém mal. Bom, mas vamos pro Sincerão porque teve muito babado, tá? A primeira pergunta foi direcionada pros emparedados e aí a questionamento foi quem merecia estar no teu lugar. O Vinícius disse que o Davi deveria estar no lugar dele no paredão. Ele disse que fez um jogo arriscado de abrir mão da preparação para estar nas Olimpíadas, para chegar ali de camarote e eu vi que camarote não merece ganhar. Ele ainda disse que todo mundo ali, em qualquer competição, e ele também, como em qualquer competição que ele entra, ele quer dar o melhor dele, que ele abriu mão de um sonho dele para estar ali e que essa fala deixou ele extremamente chateado, tá? Já a Pitel disse que o Matheus deveria estar no lugar dela no paredão. Ela disse que ele começa com esse jogo escondido, se desculpando demais, que todo mundo que veio ali já veio sabendo o que ia fazer, e isso de sempre se desculpar, sempre parecer bonzinho, incomoda ela demais. Já o Marcos disse que o Juninho devia estar no lugar dele no paredão, tá? Diz que é uma pessoa que vota nele, que é alvo dele, que despertou gatilhos enormes na semana e que deu a entender que ele joga sujo, mas jamais pintaria alguém de xenofóbico ou macho alfa na casa. A Alane disse que a Fernanda devia estar no lugar dela no paredão. Disse assim, eu vou colocar no meu lugar uma pessoa que passou a semana rindo para mim. Queria ver onde a pessoa conseguia chegar com tamanha falsidade. Cheguei para tirar satisfação e ela disse, não votei em você e não votei na semana passada, mas ela esqueceu que no quarto do líder tem dedo duro. Babado, né? Bom, já o Luigi disse que o Davi devia estar no lugar dele no paredão. Ele falou assim, ó, às vezes passa por mim e não fala comigo. Tentou passar pano fazendo a comida pra galera e acabou deixando a Xepa em dificuldade por 2 dias seguidos. E aí o Rodriguinho disse que quem devia estar no paredão era o Davi. E disse assim, o Davi também, nada contra ele, nada mesmo, tanto que converso com ele normalmente. Fiquei sabendo da mesma coisa que o Vinícius ficou sabendo, de que Camarote não merecia vencer. Ontem teve um assunto pra colocar isso em panos limpos e ele falou que não lembrava de ter dito. Acho que quem deve estar, quem merece ou não merece, o jogo começa a partir do momento que você tá aqui. Achei uma atitude muito desonrosa. Tive 4 votos na casa dele e tô aqui e a pessoa que mais votou em mim foi ele. Ele tinha falado pro Bin que não votaria em mim, eu falei que não votaria e provei. Não sei por que cargas d'água sou alvo dele desde o dia que começou o jogo. Eu sou tão fraco que ele vota em mim o tempo todo. Bom, só que na sala o Matheus tava pistolado, tá? Ele disse, acho que vou banir o desculpa do meu palavreado. O certo é ser mal educado. Já o Davi pistolou também, tá? Ele disse que nunca estragou comida, e quer, inclusive, que provem se alguém da Xepa estava passando fome. A Fernanda, a Vanessa Camargo e a Yasmin confirmaram que fome não passaram, mas que ficaram sem opção de comer porque ele gastou as coisas, tá? O Juninho ainda tentou explicar, mas o Davi, ele não quis ouvir. O Davi ainda disse que ninguém passou fome e que quando chegam os dias perto das compras, as comidas vão acabando mesmo. Ele disse que fez a comida de coração para as pessoas, para jogarem na cara dele e que ele não deixou ninguém com fome. E ele ainda questionou, eu deixei a Xepa passando fome? E daí a Yasmin falou, não, passando fome não, mas deixou sem opção, né? Aí a Fernanda ficou sem miojo e sem carne. Aí ele, desculpa, mas não ficou com intenção de fazer isso não. Se eu soubesse que isso seria usado contra mim, eu nem faria. Eu fiz de bom agrado, de coração, e vocês estão usando isso contra mim pra querer me ferrar? Cozinho nessa porcaria não é porque eu quero agradar, é porque eu gosto de cozinhar. Agora falar que botei comida na geladeira pra estragar comida? O Davi continuou pistolado, tá? Disse que ele não entende, que todo mundo chegou na mesa e bateu palma pra ele agradecendo. E aí a Vanessa e a Fernanda falaram ali na sala, porque tava bonito, tava lindo. Ele, poxa, ninguém fala nada e por que bate palma na hora? Chegar no ao vivo e falar isso de mim? E o Davi, eu não tô gritando com você. E a Fernanda, tá, cara, você tá gritando. E a Giovana, você tá levantando a voz comigo. E Yasmin, só que já vi que com você tem que falar mais alto, senão você não para. E o Davi, desculpa, mas é complicado, não fiz com a intenção de nada. Aí Yasmin gritou, é o sincerão, cara, tem que falar de alguém. Babado, né? Bom, a segunda dinâmica foi quem era inútil no BBB. O Vinícius disse que a Yasmin era a inútil da casa. A Pitel disse que a Isabelle era a inútil da casa. E o Marcos disse que o Rodriguinho era o inútil da casa, tá? Disse que não estava tendo utilidade pro jogo, que não estava disposta a muita coisa ali dentro. A Alane falou que o Vinícius era o inútil. Disse que é uma pessoa que ela não via fazendo muita coisa, que tá muito tempo no VIP, que só viu limpando a piscina uma vez e tal. E o Luigi disse que a Yasmin também é inútil, tá? Diz que vê ela pouco se envolvendo nos afazeres da casa, que é uma casa que eles estão juntos e que ela tinha que ajudar. O Rodriguinho colocou que a Alane é a inútil e ele disse assim, tá com 26 pontos, levando quase a casa inteira pro taco nada. Não vejo uma certa responsabilidade nisso. Hoje mesmo eu acordei com 50 estalecadas dela. Vejo que você fez bastante coisa, entendo que vocês falaram que tá tudo certo, eu não tenho medo de falar. Você tá nervosinha porque eu te pus no paredão e vou botar quantas vezes eu quiser. Bom, daí o Rodriguinho disse
que nem ia levar em consideração a palavra, que tá tudo de boa, que ele entendeu o que ela quis dizer, e que realmente pra ele não foi um sonho estar ali. Falando do lance que ele não se importa, né, de estar ali. Ele disse que é o sonho das pessoas que estão ali, de quem se inscreveu, e que ele respeita esse sonho pra caramba. Só que não era o sonho dele. Ele falou assim, se eu falo que quero ou não estar aqui, é um problema só meu. Se quiserem usar isso pra me colocar como inútil e no paredão, não tem problema. O que eu fiz foi antecipar uma coisa que eu ouvi a casa que ia fazer e movimentei o jogo. Só que a Alane, ela rebateu. Ela disse que o Rodriguinho, na opinião dela, não votou nela porque tá jogando, mas porque gosta de se manter em cima do muro. Ela falou ainda que não tem grupo e que ele tem grupo sim, que viu a casa inteira indo votar nela para não se comprometer com a casa, ele escolheu. Ele disse que de manhã tá imitando como fica na festa, brincando com ovo, rindo, falando de Belém e que foi confortável com todas as ações da casa colocar ele no paredão. Tá. Bom, aí sobre as estalecas, ela disse que ia chamar a casa inteira para falar sobre isso e que ela sabe que errou e que ela vai tentar melhorar a partir de agora. Bom, já o Vinícius rebateu também, tá dizendo que ele não era inútil, que ele tenta cooperar sempre que dá, que ele tem que se atentar a esse ponto de para não acabar prejudicando a casa inteira. Ele disse que em momento nenhum ele debochou de quem estava na xepa, que passaram só 2 semanas ali e tem muita gente chorando. Só que daí teve bate-boca entre o Marcos e o Vinícius na hora deles rebaterem a dinâmica. Isso porque o Marcos disse que o Vinícius mentiu quando falou que nunca debochou de quem estava na xepa por conta dele ter falado que era amigo das pessoas certas e por isso estava sempre no VIP. Ele disse, você criou uma rivalidade que não existe aqui dentro. Só parou de votar em mim no Michel com medo de homofobia, porque todo mundo aqui sabe. Eu sei que você não é um cara homofóbico, sei que é um super cara muito, né, um cara muito bom lá fora. E aí o Marcos falou que era importante ressaltar que ele era uma pessoa que tinha passado por muitos problemas, só que estava debochando da Vanessa de toda aquela situação, que entendeu que ele podia se desculpar, mas que ele fez aquela situação e que foi um comentário ridículo mesmo, tá? Bom, a dinâmica já tinha acabado e o papo no quarto do líder era exatamente os acontecimentos do Sincerão, tá? O Rodriguinho perguntou pra Pitel se ele tinha ido bem ou mal. E a Pitel, não, você falou que estava no seu coração. Pra mim seria errado você dizer, meu sonho tá aqui. Pode parecer soberba, mas não é soberba. É diferente pra mim e pra você. Seria errado se eu dissesse que era igual, mas eu já sei a diferença. Nisso, a Vanessa e a Yasmin elogiaram também o Rodriguinho no Sincerão, disse que ele foi ótimo e que não desrespeitou ninguém. Só que o Rodriguinho sobre o Davi já tava pistolado, né? Só, negão, se ele viesse falar comigo na hora que eu entrei, ia levar um box. Eu já entrei com a mão fechada. Se ele vem, é uma só. Inclusive, o Rodriguinho falou muito sobre, né, essa questão de bater no Davi, da violência contra o Davi, e isso pegou muito mal pra ele nas redes sociais. Já a Vanessa Camargo falou que despertava gatilhos nela, a gritaria do Davi, ele aumentando a voz e tal, e as pessoas relembraram que ela tá namorando da Dolabella, que já foi acusada de agredir mulher, né? Então, assim, a maior polêmica aqui fora também. Pois bem, a Vanessa disse que também acredita que o pessoal tem medo de falar com o Davi, dizendo que não fala, porque tem medo dele, e quando a Yasmin foi ela que falou também que faltou até miojo, né? Aí a Yasmin, aí o Juninho falou e a Fernanda falou, mas que no caso a Yasmin que teve que puxar o assunto primeiro. Bom, acha que acabou? Não, por quê? O Davi chamou o Vinícius para conversar no quarto depois de ser apontado no Sincerão. E o Davi pistolou, tá? Ele disse assim, eu nunca vi uma parada como essa. Conviver com pessoas realmente é difícil. Ontem eu sentei com você e falei que não recordava desse papo que o camarote não merece ganhar o BBB. Eu brinquei com você, tava com você na academia e na hora do Sincerão sobre o que você queria que tivesse no seu lugar, você me coloca? Eu enxergo isso como uma grande falsidade. E aí o Davi seguiu apontando falsidade no Vinícius, disse que podia ter colocado outra pessoa, menos ele, porque ele foi sincero nas palavras, que chamou todo mundo pra conversar. E aí ele ainda disse pro Vinícius, seja homem, parceiro, você é uma cobra, você não é homem, você é falso. E o Vini, você é um machão, um macho alfa. E o Davi, isso não é atitude de homem, irmão, tô falando de ser homem, de ser sincero e verdadeiro, você não é um cara verdadeiro. Ele disse que se o Vinícius fosse um cara verdadeiro, se fosse homem de verdade, chegava pra ele e falava que tava triste, mas que ficar brincando com ele, abraçar e depois no ao vivo dar facada nas costas, ele disse assim, ó, aprenda a ser homem e a se posicionar. Eu tenho 21 anos e sou homem. Aí o Vinícius, mas na hora de assumir que tem que assumir, você não assume e diz que não lembra. Aí o Davi falou, tudo que eu falei eu assumi. E o Davi ainda disse, você é falso, cobra não é verdadeiro. E o Vinícius, eu sou uma naja. E aí o Davi pro Vinícius falou, pra mim você é que fez a falsidade. E disse, pode se retirar quando tô no meu quarto. O Davi ainda disse o seguinte pra ele, tá? Você quer puxar eu e o puxadinho pro seu lado pra ter força de voto? Eu não jogo sujo, eu faço o meu jogo. Só que o Vinícius não deitou, tá? Ele disse assim, ó, fala baixo porque eu não tô gritando contigo não, fala baixinho. Bom, e aí eles ficaram no bate-boca se o Davi lembrava ou não lembrava de ter falado dos camarotes, tá? Nisso eles estavam falando super alto, o Davi e o Vinícius, e no quarto do líder o povo tava achando que o Davi e o Vini estavam caindo na mão, mas não, era só gritaria mesmo, tá? Bom, depois desse bate-papo pra lá de acalorado, com o Davi, o Vinícius chorou no quarto e o Rodriguinho falou que não era pra ele chorar, que falou assim, não vai chorar não, vamos lá quebrar ele? Aí o Luigi, vamos quebrar no argumento. E o Rodriguinho, não, eu quero quebrar no soco, quero dar uma voadora nele.
Daí no quarto, a Yasmin falou, nossa, o Davi surtou, até eu falei com ele. E a Vanessa, nossa, ele deu um gritão, o Luigi falou o negócio da comida. Yasmin começou a gritar, e o Rodriguinho deu pra ouvir lá de fora. Aí a Vanessa falou do posicionamento do Luigi também, dizendo que tinha mandado parar, aquela coisa toda. O Rodriguinho disse que, inclusive, que evitou discutir com o Marcos pra evitar essas supostas acusações de homofobia também, tá? Bom, aí logo depois, a Anne tentou ajudar o Davi a enxergar o que aconteceu na dinâmica. E ela explicou que se ele exaltar com a voz, faz ele perder a razão mesmo se ele tiver certo. Ela explicou com toda a paciência, ainda fez, né, que ele tá nervoso, que ele fica cego quando tá muito bravo e acaba perdendo a razão. Já na rua, o assunto seguia sendo Davi. A Vanessa disse que gosta muito dele, que ele tem uma história bonita, mas que essa forma agressiva de falar e se defender dá gatilho pra ela. E foi aquilo que eu falei das pessoas dizendo que ela era hipócrita, tá? Nisso, o Bin Laden ainda disse que tinha acabado de falar que o ego do Davi era muito grande pra ele assumir que errou, e 1 minuto depois, o Davi chega pedindo desculpas e falando que é muito humilde pra assumir que errou. A Vanessa disse que tem medo de falar com o Davi e que não quer mais falar com ele porque ele intimida ela e dá gatilhos de homens que gritam com mulheres. Babado, né? Bom, no meio disso tudo a gente ainda teve o quê? A Yasmin, tá? Porque na rua a Yasmin ficou super mal. Mas não só com a história dos camarotes, do Davi, porque ela tá super indecisa. Porque o Davi disse que não lembra se falou ou não. Mas ela tá agora muito mal com o Luigi. Ela disse que tava com vontade de ir embora. No caso, embora de desistir do jogo. E a Yasmin falou assim, ó, agora eu voto nele. É a segunda vez que ele é escroto comigo e eu espero que ele saia. Ela disse que não ia falar mais nada porque ele vacilou demais, que ela chamou ele pra arrumar as coisas, que o Vini tem razão, que ela é frouxa do jogo, mas que ela não vai ficar, que ela não vai arrumar, que ela vai ir pra cima mesmo, tá? E aí o Bin Laden ainda falou do Vini, foi até um aviso pra você. E ela não foi aviso porque eu já sei. Não tem que ser avisado e eu já sei. Babado, né? Bom, é claro que essa história vai render e eu vou estar de olho, eu vou te contar tudo isso e muito mais aqui no canal sempre. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Olha só, eu volto ao vivo pra te contar os babados. Quer saber o que tá acontecendo, onde eu tô, de onde é esse do nada? Vai lá no meu Instagram, @JunogueiraOficial, e eu te espero aqui no YouTube também. Até mais, tchau, tchau.